bom dia. Hoje nós vamos falar sobre a necessidade de santificação da nossa revista sobre santificação. É a lição 2. O termo santo, ele significa separado, ou seja, separado para Deus. Este termo, ele é usado pela Igreja Católica Romana quando alguém foi canonizado, pois é reconhecido por ter realizado milagres. Então, no nosso ambiente protestante, já temos uma outra visão, né? Nós nos separamos, né, do mundo para servir a Deus, sim, mas isso vai acontecendo num processo progressivo. Então, progressivamente vai acontecendo esse processo, e à medida que nós vamos nos distanciando do pecado e vamos nos assemelhando com Cristo, e temos como consequência uma comunhão mais íntima. Assim como na regeneração, a justificação, a santidade, também começa no ato de conversão. Então, o que a gente pensa, né? Que seriam, então, duas partes, né? A parte de Deus, né? Que é a santidade, esse processo, e também a nossa parte, né? Nós vamos nos desenvolvendo na vida cristã, não é? E Deus vai trabalhando em nós. Agora, qual seria, não é, a importância real, a necessidade real, né? Poderia dizer assim, em nossas vidas da santificação. A santificação, ela envolve o esforço da pessoa que a busca e o Espírito Santo. Também ele vai trabalhando em nós. Então, o Espírito Santo, ele vai nos santificar à medida que nós vamos buscá-lo. Buscar a Deus, né? Buscar que o Espírito Santo venha e trabalhe na nossa vida, no nosso interior. Então, essa nossa natureza pecaminosa, ela vai viver assim, sempre em paralela, né, com essa procura de santidade. E o que acontece? Nós vamos precisar, né, deixar o velho homem, né, e deixar que nasçamos de novo, não é? Então, agora o autor, ele usa o termo, o ato sinergístico. Isso nós vamos entender que é um esforço simultâneo, né? Tanto da nossa parte como do Espírito Santo trabalhando em nós. E muitas vezes nós travamos lutas internas, recebemos os frutos do Espírito, mas estamos propensos às obras da carne. Então, o que Cristo vem? Ele vem nos libertar, né? Ele vem libertar desse poder do pecado nas nossas vidas, mas ele não vai, né, nos libertar da presença do pecado, porque o pecado existe, o pecado nos circunda, né? Nós estamos sempre propensos a pecar. Agora, o Espírito vai lutar contra a carne e vice-versa. Somente com a ressurreição, né, que nós vamos possuir um corpo incorruptível. Então, o que nós precisamos? Precisamos estar vigilantes, precisamos lutar, não é, para cumprirmos a nossa parte. O novo homem, né, que eu falei para vocês, ele vai ter em mente que a prática do pecado, ela pertence aos que nasceram, de novo, né? Ele vai pensar assim, não pertence mais a mim ser um pecador. Não sei se eu me fiz entender. Eu preciso mudar isso na minha vida. Eu preciso lidar com isso de uma outra maneira. Nós temos um chamado e isso é que vai implicar na obediência. Nós vamos ser responsáveis por esse serviço ao Senhor. Então vamos ler em Romanos 6,19. Aqui, em Romanos 6,19, a gente lê: Falo como homem pela fraqueza de vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Então, irmãos, nós agora precisamos
pensar o seguinte, que nós oferecíamos os nossos corpos, né, à impureza. Agora nós devemos oferecê-lo à justiça para a santificação, para que aconteça a santificação ali na nossa vida. Por que e para que buscar a santificação? Nós vamos pensar nisso, né? Então, nós vamos atender o chamado, não é isso? Esse chamado que vai satisfazer o nosso espírito e vamos rejeitar as obras da carne. É assim que a gente precisa seguir. Isso sempre aliado ao Espírito Santo, que vai nos ajudar nesse processo, né? Assim nós poderemos cumprir o chamado. Então, ser cristão é ser santo, ou seja, buscar a santificação. Sempre que se regenerou, ela transformou, quer dizer, ela regenera e transforma. E assim, em várias áreas da nossa vida. Nós precisamos viver isso em várias áreas da nossa vida. O que acontece? Quando há essa transformação, o Espírito Santo também vai nos vocacionar a essa vida de santidade. Ele vai nos ajudar, mais uma vez, né? Até sendo um pouco repetitiva, mas é isso que acontece. Após o chamado, importa que todos nós vamos ser regenerados e justificados, né? Vamos caminhar todos em direção à santificação. Mas mesmo convivendo com essa natureza, né, nós vamos ser declarados santos. É isso que a gente tem que ter em mente. Agora, nós vamos passar por momentos, né, onde nós vamos falhar, nós vamos pecar. Agora, o que a gente precisa? Pedir a Deus que mostre a nós o que está acontecendo conosco, né? E nós vamos pedir perdão a Deus. Nós pediremos perdão com sinceridade de coração, né? Ah, não, Deus me perdoa, não é assim, né? Com sinceridade de coração, nós vamos orar, vamos pedir, vamos clamar. E o que vai acontecer? Deus vai nos revelar o que nós precisamos mudar em nossas vidas e o nascimento vai acontecer. E por isso nós seremos declarados justos, não é? Porque quem nasce de novo é declarado justo. Mas o nosso alvo da santificação é o quê? É tornarmos a imagem de Cristo. Esse é o nosso alvo. O Espírito Santo, ele ajuda nisso também, né? Quando nós nos sentimos, assim, já revestidos de um novo homem, onde é refeita a plenitude do conhecimento, né? A gente já entende tudo que está acontecendo. Então, nós vamos nos tornando segundo a imagem de Deus. Isso a gente vai conseguindo aos pouquinhos, ou seja, ter a imagem de Cristo é se parecer com Ele. O que é isso, se parecer com Cristo? É se parecer em tudo. É ser íntegro, não é? É ser autêntico. E um autêntico discípulo, não é? Viver pelos ideais que ele viveu e, mais ainda, obedecer à vontade do Pai, que foi sempre o que Deus pediu a seu filho, que Cristo sempre obedeceu à vontade de Deus. Importa que nós possamos testemunhar e exalar esse perfume de Cristo em nós, né? O que é isso, esse perfume? A pessoa passa por nós, ela vê diferença em nós. Então, essa diferença, isso parece fácil falar, comentar, mas viver é uma luta constante. Não é fácil, é difícil, né? Nós somos muito observados, né? E quando nos observaram e viram essa transformação, as pessoas também seguem a Cristo a partir disso. Elas começam a entender a vontade de Deus nas nossas vidas e a dizer, não, eu quero isso para mim. Eles começam a dizer, por que acontece com ela e não comigo? Eu também quero para mim, não é? Então, esse brilho diferente, que é o espelho do amor de Deus em nós, né? Esse que vai mostrar ao incrédulo, né? A real santificação que nós estamos, vamos dizer assim, buscando, né? E o que acontece? Nós precisamos ser pessoas que vamos manifestar os frutos do Espírito, que são mansidão, bondade, etc. Vocês leiam em Gálatas 5:22. Ali nós temos todos, e buscar isso daí também vamos dizer assim, aos pouquinhos,
a gente vai, numa situação, noutra, a gente erra, a gente acerta, mas a gente consegue seguir a vontade de Deus na nossa vida. Agora, quando a gente lê aqui, né, em Hebreus 12, 14, nós lemos em Hebreus 12, 14 que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quer dizer, precisamos ser santificados para chegarmos ao Pai, não é? Precisamos amar ao próximo, fazer a vontade de Deus, não é? Servindo aos outros, evangelizando. Tudo isso faz parte desse processo. Agora, o que acontece? Já em 1 Tessalonicenses 4:3, a gente lê: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Ele fala imoralidade sexual porque é uma parte da nossa vida, é uma área da nossa vida que é muito visada, muito atingida. Muitas pessoas pecam, né? Não que não tenham outras, mas há uma permissividade, às vezes, que faz com que o pecado, ele se dá brecha para que o pecado aconteça, né? Agora, o que acontece? Nós precisamos primeiro o quê? Examinar o nosso coração, né, a nossa alma, nos questionarmos. Não, nós estamos, de fato, executando a nossa parte, né? E deixando que o Espírito Santo trabalhe em nós. Se isso está acontecendo, né? Que a gente, ao atender ao chamado de Deus, o que a gente deve fazer, né? A gente tem que resplandecer ao outro, né? Que a nossa diferença é porque nós seguimos a Cristo. É porque Deus está nos revelando sempre sua vontade e nós estamos sempre no caminho de Deus, não é? Agora, quando a gente lê em 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24, nós lemos, e eu vou deixar esse versículo como uma oração final, porque nós precisamos, irmãos, fazer diferença, nós precisamos seguir o que o Espírito Santo está nos revelando. Só assim nós poderemos chegar a uma santidade, nós poderemos suprir essa necessidade de santificação que nós teremos à medida que nos é apresentado Cristo, à medida que nós nos convertermos e estarmos disponíveis a viver para o Senhor. Então eu vou deixar como uma oração final o versículo 23 e 24 de 1 Tessalonicenses 5. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor, Jesus Cristo. E vou também acrescentar o 24. Fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. Então, vamos refletir, vamos buscar, né? Vamos entender o quanto somos carentes dessa santificação em nossas vidas. Amém?